o mundo voltou a prender a respiração. Em um pronunciamento que elevou a temperatura geopolítica a um novo patamar, Donald Trump afirmou que uma grande onda na guerra com o Irã ainda está por vir e declarou que os Estados Unidos nem começaram a atacar com força. A fala, feita após uma sequência de ataques e movimentações militares na região, reacendeu temores sobre uma possível escalada no Oriente Médio e seus efeitos diretos na economia global, no preço do petróleo e na estabilidade internacional. Nas últimas semanas, os ataques direcionados ao Irã marcaram um ponto de inflexão na já delicada relação entre Washington e Teherã. Segundo autoridades americanas, o objetivo das ações não seria uma mudança de regime no país, mas sim neutralizar ameaças consideradas estratégicas. O chefe do Pentágono reforçou publicamente que a intenção não é derrubar o governo iraniano, mas responder a riscos específicos à segurança dos Estados Unidos e de seus aliados. Ainda assim, as declarações do próprio Trump indicam um tom muito mais assertivo e, para críticos, potencialmente escalatório. Ao dizer que os Estados Unidos possuem as forças mais fortes e poderosas do mundo e que vamos prevalecer facilmente, o presidente não apenas reafirma a superioridade militar americana, mas também envia uma mensagem direta tanto ao Irã quanto à comunidade internacional. Os Estados Unidos estão preparados para ampliar a ofensiva, se considerarem necessário. O impacto dessa tensão já ultrapassa o campo militar. Um dos pontos mais sensíveis do planeta voltou ao centro das atenções, o Estreito de Hormuz. Responsável por escoar cerca de 1/5 do petróleo mundial, o estreito tornou-se palco indireto do conflito. Notícias recentes apontam um congestionamento de cerca de 150 petroleiros na região, reflexo direto da insegurança provocada pelos ataques e da possibilidade de retaliações iranianas. Esse gargalo logístico não é apenas um detalhe técnico, ele representa um risco concreto à economia global. Qualquer interrupção prolongada no fluxo de petróleo pode pressionar os preços internacionais, gerar volatilidade nos mercados financeiros e afetar diretamente países importadores, incluindo grandes economias da Europa, da Ásia e até mesmo o Brasil. No pronunciamento mais recente, Trump adotou uma retórica que mistura firmeza militar e advertência estratégica. Ele afirmou que os Estados Unidos ainda não utilizaram toda sua capacidade ofensiva e que as próximas etapas podem ser significativamente mais intensas. Ao mesmo tempo, o governo americano insiste que não busca uma guerra ampla ou uma mudança de regime entre Irã. Essa dualidade gera dúvidas. Trata-se de uma estratégia de dissuasão ou o prelúdio de uma escalada maior? Para entender o momento atual, é importante lembrar que as relações entre Estados Unidos e Irã são historicamente marcadas por desconfiança e confrontos indiretos. Desde a Revolução Islâmica de 1979, os dois países vivem em constante tensão, com períodos de maior ou menor intensidade. Ao longo das décadas, houve sanções econômicas, confrontos diplomáticos, acordos nucleares e rompimentos desses mesmos acordos. O acordo nuclear firmado anos atrás buscava limitar o programa nuclear iraniano em troca do alívio de sanções. No entanto, a saída unilateral dos Estados Unidos do pacto, ainda no primeiro governo Trump, reacendeu tensões. Desde então, o cenário tem sido de pressão econômica, ameaças militares e ações indiretas em territórios aliados e estratégicos. A partir desse rompimento, o cenário regional passou a operar sob uma lógica de constante teste de limites. Cada movimento militar, cada declaração oficial e cada sanção anunciada passou a carregar um peso maior do que aparentava. O que antes poderia ser interpretado como retórica política, hoje é analisado como possível sinal de ação concreta. A grande preocupação da comunidade internacional neste momento não é apenas um confronto direto entre Estados Unidos e Irã, mas o efeito dominó que isso poderia provocar. O Oriente Médio abriga alianças complexas, rivalidades históricas e interesses estratégicos de potências globais. Um conflito ampliado poderia envolver atores como Israel, grupos armados aliados ao Irã na região e até mesmo outras potências com interesses energéticos e militares na área. Outro fator que amplia a tensão é o campo da guerra indireta.
Ataques cibernéticos, sabotagens estratégicas, ações de inteligência e operações não reivindicadas oficialmente já fazem parte desse tabuleiro. Muitas vezes, o público só toma conhecimento de parte desses movimentos dias ou semanas depois, o que cria uma atmosfera constante de incerteza. Em cenários assim, o risco não está apenas na ação planejada, mas no erro de cálculo. Os mercados financeiros já demonstram sensibilidade ao momento. Investidores reagem rapidamente a qualquer indício de escalada. Bolsas oscilam, moedas de países emergentes sofrem pressão, e ativos considerados mais seguros passam a ser mais procurados. Esse comportamento reflete o medo de uma instabilidade prolongada, algo que pode afetar desde grandes corporações até o consumidor comum, que sente os impactos na inflação e no custo de vida. Além disso, existe a questão estratégica da dissuasão. Em muitos casos, declarações fortes fazem parte de uma estratégia para evitar justamente o confronto direto. Mostrar força pode ser uma tentativa de impedir que o adversário avance. No entanto, quando ambos os lados utilizam essa mesma lógica, o ambiente se torna cada vez mais inflamável. Uma resposta considerada proporcional por um lado pode ser vista como provocação pelo outro. Analistas internacionais também observam o fator político interno. Líderes, em momentos de pressão doméstica, podem adotar posturas mais firmes no cenário externo. A política internacional raramente está desconectada da política interna. Decisões estratégicas muitas vezes dialogam com eleições, apoio popular e disputas partidárias. Enquanto isso, a diplomacia trabalha nos bastidores. Mesmo em meio a discursos duros, canais indiretos de comunicação costumam permanecer abertos. Países mediadores podem desempenhar papel fundamental para evitar que a situação ultrapasse um ponto de não retorno. A história mostra que grandes crises internacionais frequentemente alternam entre tensão máxima e tentativas silenciosas de negociação. A população civil é quem mais teme os desdobramentos. Em regiões já marcadas por conflitos anteriores, o medo de uma nova escalada traz lembranças de instabilidade, deslocamentos forçados e crises humanitárias. Ao mesmo tempo, em outras partes do mundo, cresce a preocupação com possíveis reflexos econômicos e políticos. O momento atual é delicado porque combina retórica intensa, movimentação militar estratégica e um ambiente global já fragilizado por outras crises recentes. Quando múltiplos fatores de instabilidade se sobrepõem, o sistema internacional fica mais vulnerável a choques inesperados. A grande pergunta que paira é: estamos diante de uma estratégia de pressão calculada ou de um caminho que pode sair do controle? A resposta dependerá dos próximos movimentos, tanto no campo diplomático quanto no militar. Nos próximos dias e semanas, cada declaração oficial, cada posicionamento estratégico e cada sinal de diálogo ou confronto terá peso significativo. O mundo observa atento, tentando interpretar sinais e antecipar cenários. Se você quer continuar acompanhando análises claras e atualizadas sobre os principais acontecimentos internacionais, geopolítica e seus impactos na economia global, já se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum desdobramento dessa crise que pode redefinir o equilíbrio global. Deixe também seu comentário. Você acredita que essa tensão vai diminuir ou estamos apenas no início de algo maior?